Quando Valinor estava terminada e as mansões dos Valar estabelecidas em meio à planície e além das montanhas, eles construíram sua cidade, Valmar de Muitos Sinos. Diante de seu portão oeste havia um teso verde, Ezelohar, que também é chamado Corolaire, e Yavanna o consagrou e se sentou longamente sobre a relva verde e cantou uma canção de poder na qual foi posto todo o seu pensamento de coisas que crescem na terra. Mas Niena meditou em silêncio e aguou o solo com lágrimas. Naquela hora, os Valar estavam reunidos todos juntos para ouvir a canção de Yavanna e se sentaram em silêncio em seus tronos de conselho no Marranaxar, o círculo do julgamento perto dos portões dourados de Valmar. E Yavanna Kementari cantou diante deles, e eles observaram. E, conforme observavam, sobre o teso, ergueram-se duas mudas esguias, e havia silêncio sobre todo o mundo naquela hora. Nem havia qualquer outro som além do canto de Yavanna. Sob sua canção, as mudas cresceram e se tornaram belas e altas, e vieram a florescer. E assim, despertaram no mundo as duas árvores de Valinor. De todas as coisas que Yavanna fez, elas têm o maior renome, e à volta da sina delas, todos os contos dos dias antigos estão tecidos. Uma tinha folhas de um verde escuro, que debaixo era como prata brilhante, e de cada uma de suas incontáveis flores, um orvalho de luz prateada estava sempre caindo. E a terra sobre a árvore estava salpicada com a sombra de suas folhas farfalhantes. A outra portava folhas de um verde jovem, como a da faia, cuja folhagem acabara de se abrir. Suas bordas eram de um dourado cintilante. Flores pendiam de seus galhos em aglomerados de chama amarela, cada um formando um chifre brilhante que derramava uma chuva de ouro sobre o chão. E dos botões daquela árvore vinham calor e uma grande luz. Telperion e Silpion e Ninkeloté e muitos outros nomes era como chamavam a primeira em Valinor. Mas Laurelin, Malinalda e Culúrien e muitos outros nomes em canção a outra era. Durante 7 horas, a glória de cada árvore crescia ao máximo e decrescia de novo a nada. E cada uma despertava mais uma vez para a vida 1 hora antes que a outra cessasse de brilhar. Assim, em Valinor, 2 vezes a cada dia vinha uma hora gentil de luz mais suave, quando ambas as árvores tinham luz tênue, e seus raios dourados e prateados se mesclavam. Telperion era a mais velha das árvores e chegou primeiro à estatura máxima e a florescer. E aquela primeira hora que ela brilhou, o branco faiscar de uma aurora prateada, os Valar não incluíram na conta das horas, mas chamaram de hora inicial, e contaram a partir dela as eras de seu reinado em Valinor. Portanto, na hora sexta do primeiro dia, e de todos os dias jubilosos desde então, até o obscurecer de Valinor, Telperion concluiu seu tempo de florescer, e, na 12ª hora, Laurelin o seu desabrochar. E cada dia dos Valar em Aman continha 12 horas e terminava com o segundo mesclar das luzes, no qual Laurelin estava decrescente, mas Telperion estava crescente. Mas a luz que era derramada das árvores durava muito antes que fosse elevada aos ares ou descesse à terra. E os orvalhos de Telperion e a chuva que caía de Laurelin, Varda guardava em grandes tonéis, feito lagos brilhantes, que eram para toda a terra dos Valar como poços de água e luz. Assim começaram os dias da aventura de Valinor, e assim começou também a contagem do tempo. Mas, conforme as eras se aproximavam da hora designada por Ilúvatar para a chegada dos primogênitos, a Terra-média jazia num crepúsculo sobre estrelas que Varda fizera nas eras esquecidas de seus labores em Ea. E, na escuridão,
Melkor habitava e ainda saía a miúde pelo mundo, em muitas formas de poder e medo, e usava frio e fogo, do alto das montanhas às fornalhas profundas que existem debaixo delas, e tudo o que era cruel ou violento ou mortal naqueles dias é atribuído a ele. Da beleza e do regozijo de Valinor, os Valar iam pouco através das montanhas à Terra-média, mas davam à terra além das Pelori seus cuidados e seu amor. E em meio ao reino abençoado estavam as mansões de Aule, e lá ele labutou longamente, pois, no criar de todas as coisas naquela terra, ele teve o papel principal e fez lá muitas belas e formosas obras, tanto abertamente como em segredo. Dele vem o saber e o conhecimento da terra e de todas as coisas que ela contém, seja o saber daqueles que não criam, mas buscam apenas o entendimento daquilo que é, ou o saber de todos os artífices, o tecelão, o que dá forma à madeira e o que trabalha com metais, e ainda o lavrador e o fazendeiro, embora esses últimos. E todos os que lidam com coisas que crescem e dão fruto, precisam aprender também com a esposa de Aule, Yavanna Kementari. Aule é aquele que é chamado o amigo dos Noldor, pois dele aprenderam muitos nos dias que vieram depois, e eles são os mais habilidosos dos elfos. E, à sua própria maneira, de acordo com os dons que Ilúvatar lhes deu, acrescentaram muito ao ensinamento de Aule, deleitando-se em línguas e escrituras e nas figuras do bordado, do desenho e da escultura. Os Noldor também foram os que primeiro chegaram a criar gemas preciosas, e as mais belas de todas as gemas eram as Silmarils, e elas estão perdidas. Mas Manwë Sulimu, mais elevado e mais sacro dos Valar, sentou-se nas fronteiras de Aman, não abandonando em seu pensamento as terras de fora, pois seu trono estava posto em majestade sobre o pináculo de Tanektil, a mais alta das montanhas do mundo. Alçando-se sobre a beira do mar, espíritos na forma de falcões e águias voavam sempre de lá para cá em seus salões, e os olhos deles viam até as profundezas dos mares e penetravam as cavernas ocultas debaixo do mundo. Assim, traziam-lhe novas de quase tudo o que se passava em Arda. Porém, algumas coisas estavam escondidas até mesmo dos olhos de Manwë e dos serviçais de Manwë, pois onde Melkor se assentava em seu pensamento sombrio, jaziam sombras impenetráveis. Manwë não pensa em sua própria honra e não é cioso de seu poder, mas rege todos para a paz. Aos Vanyar ele mais amava de todos os elfos, e dele receberam canção e poesia, pois a poesia é o deleite de Manwë, e a canção das palavras é sua música. Sua vestimenta é azul, e azul é o fogo de seus olhos, e seu cetro é de safira, que os Noldor lhe fizeram. Ele foi designado a ser o vice-governante de Ilúvatar, rei do mundo para Valar, elfos e homens, e a defesa principal contra o mal de Melkor. Com Manwë habitava Varda, a mais bela, ela a quem, na língua Sindarin, chamam de Elbereth, rainha dos Valar, criadora das estrelas, e com eles havia uma grande hoste de espíritos em bem-aventurança. Mas Humo estava sozinho, e ele não tinha morada em Valinor, nem ia jamais até lá a menos que houvesse necessidade de um grande concílio. Habitava desde o princípio de Arda no oceano de fora e ainda habita naquele lugar. De lá ele governa o fluir de todas as águas e os refluxos, os cursos de todos os rios e os provimentos das fontes, o destilar de todos os orvalhos e a chuva em toda a terra sobre o céu. Nos lugares profundos, ele se põe a pensar em música grande e terrível, e o eco daquela música corre por todas as veias do mundo em pesar e em júbilo. Pois, se é jubilosa a fonte que surge no sol, suas nascentes estão nos poços de pesar desmedido nas fundações da terra. Os Teleri aprenderam muito com Humo, e, por essa razão, a música deles tem tanto tristeza como encantamento.
Salmar veio com ele a Arda, ele que fez as trompas de humo, aquelas que ninguém jamais pode esquecer se as ouviu alguma vez. E Osei e Uinen também, a quem ele deu o governo das ondas e dos movimentos dos mares de dentro, e muitos outros espíritos. E assim foi que, pelo poder de Humo, mesmo sobre a escuridão de Melkor, a vida ainda correu por muitos veios secretos, e a terra não morreu. E a todos os que estavam perdidos naquela escuridão, ou vagavam longe da luz dos Valar, os ouvidos de Humo estavam sempre abertos. Nem abandonou ele jamais a Terra-média, e o que quer que tenha desde então ocorrido de ruína ou de mudança, ele não cessou de ter nada em seu pensamento, e não cessará até o fim dos dias. E naquele tempo escuro, Yavanna também não estava disposta a abandonar completamente as terras de fora, pois todas as coisas que crescem lhe são caras, e ela pranteava as obras que tinha começado na Terra-média e que Melkor desfigurara. Portanto, deixando a casa de Aule e os prados floridos de Valinor, ela vinha por vezes e curava as feridas abertas por Melkor, e, retornando, incitava os Valar àquela guerra contra o domínio maligno dele, que certamente deviam travar antes da vinda dos primogênitos. Yoromei, domador de feras, cavalgava também de quando em vez na escuridão das florestas não iluminadas, como um caçador poderoso. Vinha com lança e arco, perseguindo até a morte os monstros e as criaturas cruéis do reino de Melkor. E seu cavalo branco, Nahar, brilhava feito prata nas sombras. Então a terra dormente tremia à batida dos cascos dourados, e no crepúsculo do mundo, Oromê soava a Valaroma, sua grande trompa, sobre as planícies de Arda, ao que as montanhas ecoavam e as sombras do mal fugiam, e o próprio Melkor se encolhia em um túmino, pressagiando a ira que viria. Mas, assim que Oromê passava, os serviçais de Melkor se reuniam de novo, e as terras ficavam cheias de sombras e engano. Agora, tudo está dito acerca da maneira da terra e de seus regentes no princípio dos dias, e antes que o mundo se tornasse tal como os filhos de Ilúvatar o conheceram, pois elfos e homens são os filhos de Ilúvatar, e, já que não entenderam completamente aquele tema pelo qual os filhos adentraram a música, nenhum dos Ainur ousou acrescentar qualquer coisa à feição deles. Por tal razão, os Valar são para essas gentes mais como seus anciãos e chefes do que seus mestres. E se alguma vez em seu trato com elfos e homens os Ainur procuraram forçá-los quando não queriam ser guiados, raramente isso foi para o bem, ainda que fosse boa a intenção. De fato, os Ainur têm tratado principalmente com os elfos, pois Ilúvatar os fez mais semelhantes em natureza aos Ainur, embora menores em poder e estatura. Enquanto aos homens, ele deu estranhos dons, pois se diz que depois da partida dos Valar houve silêncio, e por toda uma era Ilúvatar se sentou só em pensamento. Então ele falou e ele disse: Eis que eu amo a terra, que há de ser uma mansão para os Quendi e os Atani, mas os Quendi hão de ser as mais belas de todas as criaturas terrenas, e hão de ter e conceber e gerar mais beleza do que todos os meus filhos, e hão de ter a maior ventura neste mundo. Mas para os Atani darei um novo dom. Portanto, desejou ele que os corações dos homens buscassem para além do mundo e não achassem repouso dentro dele. Mas eles deveriam ter a virtude de moldar a sua vida em meio aos poderes e acasos do mundo, além da música dos Ainur, que é como sina para todas as coisas outras. E da operação deles, tudo deveria ser, em forma e fato, completado, e o mundo cumprido até a última e menor das coisas. Mas Ilúvatar sabia que os homens, estando postos em meio aos tumultos dos poderes do mundo, desviar-se-iam a miúde e não usariam seus dons em harmonia. E disse ele: esses também, a seu tempo, hão de descobrir que tudo o que fazem redunda, no fim,
apenas para a glória de minha obra. Contudo, os elfos creem que os homens são, muitas vezes, um pesar para Manwë, que conhece mais a mente de Ilúvatar, pois parece aos elfos que os homens se assemelham a Melkor mais do que a todos os Ainur, embora eles os tenham sempre temido e odiado, mesmo aqueles que os serviam. É parte desse dom de liberdade que os filhos dos homens habitem vivos apenas por um intervalo curto no mundo e não estejam presos a ele, e partam logo para um lugar que os elfos não conhecem. Enquanto os elfos permanecem até o fim dos dias, e seu amor pela terra e por todo o mundo é mais singular e mais pungente, portanto, e conforme se esticam os anos, eles ficam cada vez mais cheios de pesar, pois os elfos não morrem até que o mundo morra, a menos que sejam assassinados ou feneçam de pesar. E a essas duas mortes aparentes eles estão sujeitos. Nem a idade subjuga a força deles, a menos que fiquem exaustos após 10.000 séculos e, morrendo, são recolhidos aos salões de mandos em Valinor, do qual podem, a seu tempo, retornar. Mas os filhos dos homens morrem de fato e deixam o mundo. Por isso, são chamados os hóspedes ou os forasteiros. A morte é sua sina, o dom de Ilúvatar, o qual, conforme se desgasta o tempo, até os poderes hão de invejar. Mas Melkor lançou sua sombra sobre esse dom e o confundiu com escuridão, e fez vir mal do bem e medo da esperança. Contudo, desde outrora, os Valar declaram aos elfos em Valinor que os homens hão de se unir à segunda música dos Ainur. Já Ilúvatar não revelou seu propósito para os elfos depois do fim do mundo, e Melkor não o descobriu.